Antes de começar, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixar o seu relato aqui embaixo nos comentários ou deixar o seu relato por e-mail ou também através do meu grupo lá do Telegram, que é exclusivo para mandar relatos. Eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado deste vídeo. E hoje eu vou contar os meus relatos, já que teve vários pedidos para que eu falasse sobre os meus relatos. E eu até deixei meio organizado, lembrando que alguns relatos provavelmente eu já contei aqui no canal, mas não me recordo e não tô localizando o vídeo para eu poder compartilhar com vocês. Então, simbora. Quando eu não ouvi a minha entidade. Na época eu tinha entrado na Umbanda há pouco mais de um ano. Estava trabalhando já como médium rodante e eu ouvia claramente as minhas entidades falando comigo constantemente. Qualquer passo que eu fosse dar, eu escutava elas conversando comigo e me dando orientações. Coisa que não acontece mais com tanta frequência hoje em dia, que é um processo natural mesmo. Quando eu estava nessa época, eu decidi que eu queria fazer alguma coisa para eu revender e poder conseguir algum dinheiro para ajudar em casa. Então, eu decidi comprar alguns chocolates e fazer alguns bombons para vender por aí. Quando eu saí para comprar esse chocolate, eu lembro que eu fui com uma bolsinha bem pequena, e nessa bolsinha eu peguei R$ 80 que eu tinha pegado emprestado, porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha pegado emprestado, e saí para comprar esses chocolates. Só que, no meio do caminho, eu não lembro exatamente o que aconteceu, se eu desci no ponto errado, e na época não tinha bilhete único, não tinha integração nem nada, ou se eu tinha tentado ir numa loja e a loja estava fechada e aí tive que ir em outra. Mas, nesse meio tempo, o que aconteceu? Como eu tinha aqueles R$ 80 e eles estavam assim muito apertados para eu poder comprar as coisas, né, o material para fazer os bombons, eu não peguei outro ônibus. Eu decidi fazer o caminho a pé. E aí eu fui fazer esse caminho a pé. E entrando na rua, que era um atalho para eu poder chegar mais rápido nessa doceria, veio na minha cabeça uma mensagem assim: pega o seu documento e o seu dinheiro e coloca no bolso da calça. E eu ouvi que era tipo assim, as entidades falando. Mas eu tava tão de boa assim, tal, que eu peguei e falei assim, não, calma, não vou pôr no bolso. Ah, é coisa da minha cabeça. Veio na minha cabeça, ah, é coisa da minha cabeça. Para de ser louca, Pérola. Se deixe de ser louca. Não coloquei. Depois dei mais alguns passos e veio de novo a mensagem: coloque os documentos e o dinheiro no bolso. E eu falando, gente, tô ficando enlouquecida agora, tô achando enlouquecida desde quando a entidade vai falar uma coisa dessas. Então, eu não segui essa orientação e continuei seguindo o meu caminho. Passaram mais ou menos uns 10, 12 minutos, eu fui abordada por duas meninas armadas. Elas apontaram um revólver na minha barriga, me empurraram contra a parede e levaram a minha bolsa. E dentro da minha bolsa estava o meu documento e meu dinheiro. Sendo que, como eu sou estrangeira, o meu documento é muito difícil de ser retirado. Então, eu tive mó dor de cabeça para conseguir refazer o meu documento que tinha sido roubado. Ouça a sua intuição. É esse o recado que esse relato tem a passar. O outro relato que aconteceu comigo, para contextualizar, eu já gravei aqui no canal no dia que eu sofri ataque de demanda, eu sobrevivi à demanda, né? Provavelmente hoje eu já tô esquecendo de algumas coisas, deve estar diferente até, não sei. Mas nesse relato, acontece que no trabalho do meu marido tinha uma moça que ela detestava demais o meu marido e todas as sextas-feiras ela ia de preto e vermelho. E ela vivia tentando fazer com que ele não conseguisse continuar trabalhando onde ele trabalhava, porque ela meio que queria o lugar dele, ela queria, sabe, ficar no posto dele. Então ela precisava que ele saísse para ele entrar. E aparentemente ela ficava fazendo alguns trabalhos que não são de Umbanda, mas envolvem entidades espirituais, e ela fazia, né, cultos, sei lá do que, para tentar prejudicar ele. Só que na época, aparentemente, ele estava muito firme, assim, espiritualmente. Até mais do que eu, porque foi uma época onde eu meio que me afastei da Umbanda, por conta que meu filho estava convulsionando, meu filho, né, estava tendo vários problemas e eu comecei a não conseguir incorporar. Eu até frequentava o terreiro, mas eu não conseguia incorporar mais, então eu meio que estava distanciada, assim, sabe, das entidades nessa época da minha vida. Então, por eu estar vulnerável, o que aconteceu? Eu nunca tive medo de espíritos, né? E um dia, o meu marido estava deitado no quarto dormindo.
Não lembro se ele estava deitado no quarto dormindo ou se ele tinha saído, não me lembro direito se ele estava em casa ou não, mas tanto faz. E eu tinha acabado de fazer o meu filho dormir e eu peguei e coloquei ele no berço, né? Coloquei ele no berço, ele continuou dormindo lá bonitinho e eu fui pra sala, tava assistindo televisão, algum programa, e isso já ia dando umas 18 horas, já tava meio que anoitecendo. Quando tava anoitecendo, tinha tipo assim, eu estava sentada assim, de frente pra televisão, e aqui, desse lado, tinha tipo uma porta, e essa porta que dava pro quarto. Quando eu tava assistindo televisão, eu vi aqui de canto de olho uma mão fazendo assim, colocando as mãos assim, mas eram mãos de dedos compridos assim, e pretas assim, fazendo assim, segurando, olhando pra mim, e tinha os olhos vermelhos, que pareciam dois pontos de luz vermelhos, assim, me olhando, e daí recuou, e as mãos sumiram, parecia um demônio mesmo, né? Aí eu olhei, me deu aquele calafrio, eu sempre muito sensata, né? Mais pro lado da razão, parei, pensei, se for pro bem, bem-vindo, se for pro mal, se retira daqui. Mas mãe como sou, né? Esse espírito estava dentro do quarto onde estava o meu filho. Então eu levantei e fui até lá, olhei o Dudu, e o Dudu tava dormindo, tranquilinho, gostosinho ali, e ok. Quando chegou o dia seguinte, eu comecei a tossir. Mas eu tossia e não parava. Não parava de jeito nenhum. E eu continuei tossindo por semanas e semanas, e cada vez pior. Muito ruim, até que passaram mais ou menos 3 semanas, já ia dando um mês, que eu comecei a tossir sangue. Aí comecei a tossir e saía sangue na secreção que eu tossia. E eu ficando mal, e eu não tinha associado nada àquele espírito que tinha aparecido. Eu não tinha meio que reparado que bem no dia que apareceu aquele espírito dentro de casa, que eu comecei a ficar dessa forma. E aí foi nesse dia que eu comecei a tossir sangue, que o meu filho convulsionou de novo. Aí o meu filho convulsionou e ficou muito mal, e aquela correria, vai pro hospital porque vai dar remédio e fica internado e tal. Eu sei que naquele momento eu fiquei extremamente furiosa, porque quando meu filho convulsionou e eu tossindo sangue, eu pensei, aquele espírito, lembrei dele. Quando eu lembrei daquele espírito, imediatamente eu fiz um ritual, que eu até gravei aqui pros membros no canal, de devolver demanda, tá? Muita gente até me criticou quando eu utilizei o termo devolver demanda, mas eu vou deixar explicado aqui que a gente devolve para Xangô destinar a pessoa que enviou. Então eu devolvo a Xangô aquela energia, e Xangô, ele que conhece e que sabe das verdades nossas aqui, ele que destine a pessoa que tinha encaminhado qualquer coisa pra gente. Então eu fiz um ritual de devolver demanda, porque eu falei assim, eu converso com as entidades, com os orixás, né, porque eu sou meio bloco. Então eu literalmente tive um papo sério com o Xangô e falei assim, olha pai, tem alguma coisa errada aqui. Se enviaram alguma coisa e essa coisa me atingiu, tudo bem, eu aguento, eu seguro a bronca, mas eu falei literalmente, eu falei exatamente assim, agora uma criança de meses de vida, eu não admito que seja feita uma injustiça dessas. E eu pedi para que Xangô olhasse. Foi instantâneo. No dia seguinte, quando meu marido chegou no serviço, essa mesma mulher que ficava tentando roubar o posto dele, ela teve uma crise renal muito forte. Mas ela foi trabalhar, né, porque ela podia perder o emprego. E o meu marido, ele disse que ela olhava e escorria assim as lágrimas de dor. Ela não aguentava de tanta dor que ela estava sentindo. E foi instantâneo. Foi no dia seguinte que eu fiz esse ritual para Xangô de devolução de demanda, ela apareceu mal. E eu não fiz nada pensando nela, sabe? Eu não fiz nada tentando pensar nela, porque ela, pra mim, era algo muito confuso, porque tinham dias onde meu marido vinha pra casa falando que conversou com ela, que ela era legal, que tinham trocado ideia e tal, e tinham dias que ele vinha e que, assim, falou assim, olha, hoje ela fez isso, isso e aquilo, nem olhou na minha cara, me tratou mal e tal. Então era algo, assim, muito, pra mim, poxa, pessoa doida, né? Mas aconteceu. Se foi uma coincidência, eu não acredito, pra ser bem sincera. Eu acho que foi ela realmente que tinha feito alguma coisa.
para atingir o meu marido, mas como ele já estava bem firme na questão espiritual e eu tinha me afastado, entre aspas, um pouco, aquilo acabou atingindo a mim e irradiando também no nosso filho. E assim, ai Pérola, então você tinha se afastado um pouco. O que aconteceu? O que aconteceu comigo, né, segundo a minha mãe de santo? Como a maternidade veio com uma responsabilidade um pouco a mais para mim, eu tenho um filho especial e então eu tenho uma maternidade assim, um pouco mais intensa, vamos dizer assim, eu meio que me entreguei à responsabilidade daquela criança, daquela maternidade. Então, por isso, aquele poder de mulher, mãe, cuidadora, criadora, ele se instalou de mim de uma tal forma que eu meio que criei uma muralha de contenção em volta de mim e isso começou a dificultar o processo de incorporação. Aí eu não conseguia mais incorporar as minhas entidades nesse período. E ficou assim por algum tempo, acho que eu fiquei assim por uns 2 anos e meio mais ou menos, sem conseguir incorporar. E aí, você acha que foi ela mesmo que fez alguma coisa pra mim? Vou contar o próximo relato. Outro relato que está tendo um desfecho ainda aqui recentemente, porque eu gravei aqui no canal falando que eu atribuí essas questões que aconteceram comigo à minha iniciação no Reiki, porque foi uma coincidência que aconteceu. Então, provavelmente se você vê esse vídeo do Reiki, você vai ver que agora eu vou estar falando outra coisa. E eu não acho errado, porque hoje eu descobri outras coisas e por isso eu mudei o ponto de vista. Isso que é evoluir. Por isso que o lema aqui do canal era: a Umbanda é isso, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. Você não deve ser dessa época, mas esse é o lema aqui do meu canal. E quando eu fiz a minha iniciação no Reiki, o que aconteceu? No Reiki a gente tem que fazer um preceito, né, que é um pouco mais restrito do que o preceito da Umbanda. E quando eu estava fazendo esse negócio da iniciação do Reiki, logo após eu fazer essa iniciação, no dia seguinte, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia mexer em nenhum eletroeletrônico. Porque, por exemplo, eu sentava na frente do computador, quando eu colocava a mão no mouse, o computador desligava. E eu comecei a pensar que o computador estava com defeito. E aí, mas só que com medo do computador queimar, porque ele desligava assim, como se tivesse tido um corte de energia, eu parei de mexer nele. Então eu simplesmente não ligava mais o computador, né? E eu trabalhava com a internet, para vocês terem ideia. Então eu fiquei assim, sem poder trabalhar literalmente. Depois disso, o que começou a acontecer dentro da minha casa? A televisão da sala, ela ligava e desligava sozinha. E às vezes, quando ela ligava, ela ficava trocando de canal, ou aumentando ou abaixando todo o volume. Então eu não conseguia assistir televisão. Porque quando eu sentava ali na frente da televisão, ela simplesmente começava a subir o volume, subir, daí ficava surdo, eu começava a tentar baixar o volume, daí quando eu baixava o volume pra ficar certo, daí de repente ela começava a baixar, ficava no mudo, daí pegava, desligava, dela ligava e ligava num canal que não tinha sinal, e ficava acontecendo essas coisas. Daí eu comecei a pensar, gente, minha TV tá com defeito e meu computador tá com defeito. Aquela pessoa descrente, né? Tudo bem. Passou mais alguns dias, nessa casa a gente tinha uma televisãozinha pequena no quarto e uma televisão maior na sala. E aí eu comecei a assistir televisão só pela televisão do quarto. Felicidade de pobre não dura muito. Então, a televisãozinha do quarto começou a apresentar exatamente o mesmo defeito da televisão da sala. Aí eu comecei a ficar bem perturbada, porque eu não conseguia assistir nada de programação que eu assistia normalmente. Eu tive que mudar totalmente a minha rotina, então eu simplesmente parei, comecei a ler, comecei a fazer outras coisas, né, que não precisasse de eletroeletrônico. Aí eu comecei a pensar, né, falei assim, bom, provavelmente não é defeito, creio eu que tenha sido por conta da iniciação do Reiki. Aí num fim de semana, quando eu fui no terreiro e conversei com outras médiuns que também já tinham se iniciado no Reiki, elas falaram que aconteceu coisas parecidas com elas, que elas tinham o fogão elétrico na casa delas, e que o fogão simplesmente ligou. E como ela tinha um armário muito pequeno, ela guardava os Tupperwares dela dentro do forno ali. E o forno ligou e derreteu todos os Tupperware dela dentro do forno. Mas só que elas tinham dito que tinha sido isolado, sabe? Por exemplo, só o forno tinha acontecido, na outra só a televisão, na outra só o computador, sabe? A outra só a máquina de lavar. E eu fiquei pensando, bom, deve ter sido o Reiki, né? Com certeza, porque elas fizeram o Reiki, aconteceu com elas dos eletrônicos começarem a dar esses defeitos, comigo também é a mesma coisa. E eu comecei a associar muito a isso, e isso começou a me perturbar, porque isso ficou por muito tempo. Teve um momento que eu até brincava, eu até ficava assim, liga, desliga, tentando controlar, mas eu não conseguia controlar. Quando começou a me incomodar, quando começou a atrapalhar o meu sono, porque aí de noite,
como eu era mãe, né, sou mãe ainda, né, afinal não dá pra ser mãe, né, então eu acordava de madrugada com a televisão chiando, porque a televisão ligava sozinha e começava a trocar de canal e daí ficava aquela chiadeira de televisão de antigamente, né, então ficava e eu acordava com esse barulho e isso começou a me perturbar, e às vezes era a televisão da sala falando num canal lá nada a ver, de rodeio, e a televisão do quarto chiando e o computador, a tela acendendo e apagando. Ainda bem que era só isso que eu tinha de elétrico em casa, só tinha o computador e as televisões. A geladeira não deu problema nenhum, graças a Deus, né? Quando isso aconteceu, eu comecei a ter que tirar da tomada à noite pra eu conseguir dormir, porque senão os eletrônicos ficavam ligando, então eu tirava da tomada tudo e assim eu consegui descansar. Mas, como eu disse, né, você vai ver aí nos vídeos que eu aleguei que isso daí é por conta do reiki. Só que algum tempo depois, eu lembrei de um episódio que aconteceu justamente nessa mesma época, que eu tava desligando e ligando os móveis. Quando eu deitei um dia de lado, né, na minha cama, meu marido deitou atrás de mim, eu tenho uma cicatriz de um acidente que eu sofri atrás dessa orelha aqui. Essa e uma aqui que eu tenho desse acidente. E o meu marido viu que apareceu uma cicatriz aqui na minha nuca. Essa cicatriz, ela aparece pelo meu cabelo e ela é desse tamanho, assim, mais ou menos. Ela tem, acho que uns 7, 8 centímetros. E ela é bem grande. E essa cicatriz, ela é uma cicatriz fina e ela é perfeita. Perfeita, assim. Você vê que, assim, como ela foi feita, eu não sei. Mas essa cicatriz, ela é uma cicatriz que ela tá, assim, ela foi extremamente bem feita. E ela é muito grande mesmo. Acredite quem quiser, eu vou tentar tirar uma foto dessa cicatriz pra tentar mostrar pra vocês. Eu não sei se vai aparecer porque ela é muito fina e comprida. Ah, pera, ela deve ser uma estria. Não é uma estria, porque eu tenho muitas estrias. Ela não é que nem uma estria. É uma cicatriz mesmo, dá pra ver que é uma cicatriz. E essa cicatriz simplesmente apareceu, porque eu deitava assim na frente do meu marido todos os dias. E ele todos os dias, ele via essa região aqui minha. E eu até no dia pensei, quando ele falou, nossa, você tá com uma cicatriz enorme aqui, eu não tinha ontem essa cicatriz. E eu falei, não, mas como assim? Você tá vendo a cicatriz do meu acidente, que é essa que eu tenho aqui. Ele falou assim, não, a sua cicatriz do acidente é do outro lado. Aí eu coloquei a mão e vi, né, porque aqui ela tá com um pouco de queloide, né, essa cicatriz do meu acidente. E essa aqui não tem, não é queloide nem nada. E aí ele ficou falando assim, nossa, você tá com uma cicatriz enorme, e não tinha ontem, e aí ficou isso no ar. E eu meio que esqueci totalmente. Esse ano, no ano de 2020, eu estava brincando sobre questões de abdução. Não lembro onde, se foi no Twitter, não sei. E aí eu comecei a questionar, falei assim, oxe, eu tava com uma... naquela época apareceu uma cicatriz grande que eu não tinha, supostamente, daí depois no dia seguinte apareceu uma cicatriz, eu nunca me cortei aqui, nunca sofri um acidente aqui, nunca teve nada, não tive nenhum episódio desse. E foi... Daí eu comecei a associar, foi na época que os eletrônicos começaram a ligar e desligar. E eu pesquisei no Google a respeito de o que acontece no nosso corpo depois de uma abdução. Sim, eu comecei a acreditar que eu fui abduzida. E aí, em algumas das coisas que acontecem, eles dizem que a pessoa fica conseguindo ligar e desligar eletrônicos, ou eles ficam ligando e desligando, dando defeito por um período. E também podem aparecer cicatrizes pelo corpo. Aí eu falei, pronto, fui abduzida. Por quê? O que aconteceu? Quando eu fiquei com esses poderes, né, de ligar e desligar as coisas, eu pensei, quando eu fizer o segundo estágio do Reiki, provavelmente vai acontecer de novo. Que o meu mestre Reiki até tinha dito, ele falou assim, Pérola, vai acontecer de novo. Os seus eletrônicos vão parar, eles vão ficar ligando e desligando, então você já sabe, né? Então já tira da tomada de noite, tenta ficar longe pra não queimar e essas coisas. Então eu já tava meio que preparada. Mas quando eu fui fazer o segundo nível do Reiki, eu fiz e isso não aconteceu. Os eletrônicos não voltaram a ligar e desligar. Aí eu comecei a pensar que realmente talvez... Só talvez, porque eu não tenho recordação nenhuma, isso é apenas uma hipótese, de acordo com as circunstâncias, de que eu possa ter sido realmente abduzida. Aí, o que você acha? Eu fui abduzida? Será que é por isso que eu não sou normal? Não sei. Quem sabe em algum momento eu não me lembre de algum episódio assim, né, de quando eu estava lá na nave alienígena. As pessoas vão achar que eu tô falando que é mentira, mas não é mentira, gente. E eu vou contar um último relato que ele aconteceu há mais ou menos uns 5 anos atrás.
Foi bem quando eu comecei o canal e eu tava me aproximando de algumas pessoas que eu não conhecia, pensando que elas, sei lá, poderiam me ajudar a crescer e etc, né? Não sei, aquela coisa, né, de quem tá começando nas redes sociais e ainda não entende muito bem do negócio. E eu conheci algumas pessoas que são boas e outras pessoas que não são tão boas assim. E algumas pessoas que tentaram me enganar, tentaram me usar e tentaram fazer um monte de coisas assim que não deve ser seguido, né? Mas sem entrar em muitos detalhes, uma dessas pessoas, ela meio que começou a me falar algumas coisas que eu não gostava muito do tom que ela utilizava. Ela ironizava as coisas que eu dizia e ridicularizava também algumas coisas que eu dizia, meio que tentando me colocar pra baixo, né? E eu lembro que essa pessoa, ela dizia assim muito de que, olha, vem comigo que eu vou te ajudar, eu vou fazer você ter sucesso, eu vou fazer sua estrela brilhar e etc e tal. E aí eu não entendia porque, poxa, ele corria tanto atrás de mim, né? Muito, e aí tipo assim, mas se ele que vai me ajudar, por que ele tá correndo tanto atrás, sabe? Eu começava a questionar esse tipo de coisa. E aí teve um dia, pra quem não sabe, né, eu toco atabaque e tal, e aí essa pessoa também tocava atabaque, e aí eu tava conversando com ela a respeito disso, e ela tentou meio que ridicularizar o meu conhecimento sobre o atabaque, e menosprezou aquilo que eu sei e o que eu entendia, e eu até respondi à altura que era absurdo aquilo que a pessoa estava falando, assim, porque não tinha coerência nenhuma, então eu dei um fundamento, que é totalmente plausível, até hoje. E quando eu dei esse fundamento, eu fiquei extremamente irritada, porque eu não gostava do tom que essa pessoa utilizava, e quando isso aconteceu, eu inconscientemente ativei o meu poder, né, de bruxa, que eu chamo mais ou menos de meu poder de bruxa, porque isso já aconteceu algumas vezes e acontece com constância. Eu até evito de ter esse tipo de pensamento para que não aconteça de forma inconsciente. Se alguém souber controlar, por favor, me informe que eu não estou sabendo controlar totalmente. E o que eu pensei foi que eu desejei profundamente de que ele nunca mais falasse comigo. E era por WhatsApp, né, que essa pessoa conversava comigo, então eu falei assim, eu não quero nunca mais receber uma mensagem dessa pessoa, eu não quero saber dessa pessoa, eu não quero ajuda dessa pessoa, eu não quero nada. E eu fiquei muito nervosa, mas muito nervosa, e foi dito e feito. No dia seguinte, essa pessoa não mandou mensagem, ele tava mandando mensagem todos os dias, né, não me mandou mensagem, passou uma semana não mandou mensagem, passou 2 semanas não mandou mensagem, eu agradeci a Deus, falei, oxalá, meu pai, obrigada por atender meu pedido, eu não queria mais conversar com essa pessoa e etc. Quando eu estava navegando nas redes sociais, no Facebook, apareceu uma postagem dessa pessoa dizendo que se por acaso alguém recebesse mensagem dessa pessoa, não respondesse porque o celular tinha sido roubado junto com o veículo, que ele tinha deixado o celular dentro do carro e o carro dele tinha sido roubado junto com o celular e computador e um monte de coisa dentro. Aí eu, né, aquela pessoa que se culpa, né, nem um pouco, fiquei com peso na consciência e pensei, falei assim, gente, eu só queria que ele não falasse comigo, eu já me culpei, né, pela situação, falei, eu não queria que ele falasse comigo. Podia ter roubado o celular, mas não precisava ter roubado o carro. E na postagem dizia justamente, gente, se alguém vê o carro tal, de placa tal, por favor, manda uma mensagem pra esse Face, ou sei lá, não me lembro direito. E aí eu comecei a falar, gente, eu falei com Deus, né, com os céus. Meu, não precisava roubar o carro dele, podia roubar só o celular, que aí ele já não conseguia falar comigo, né, o carro não precisava ter roubado. Pois é. Dia seguinte, exatamente, gente, não é assim, tipo assim, não é 3 dias não, que tem as outras pessoas, traga o seu amor de volta em 3 dias, faça não sei o que em 3 dias, arranja um emprego em 3 dias. No meu é dia seguinte, vai mexer com ela. E aí, no dia seguinte, literalmente, não é de brincadeira, eu acessei o Face e tinha uma postagem dessa pessoa falando assim, gente, localizei o carro, consegui encontrar o carro, recuperei. Não consegui recuperar o celular e o computador, infelizmente. Eu falei assim, viu, gente? Olha, é assim, um negócio bem feito, um negócio bem organizado. Eu pensando comigo mesmo. E aí, tem algum relato que você queira contar? Eu contei esses 3 relatos, vou tentar deixar anotado aqui que foram esses que eu contei. Se você quiser que eu volte aqui falando relatos meus, deixa aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo alcançar 3.000 likes, 3.000 likes porque eu tô exigente, aí eu volto com outros de relatos que aconteceram comigo, beleza? Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo.